Olá pessoal, eu sou Edvaldo, o Ed, professor de História do Colégio Oficina do Estudante, e hoje vamos falar sobre Roma Antiga. Roda a vinheta. A dica de sempre, se inscreve no nosso canal, aciona o sininho aqui para você receber as atualizações. E vamos de Roma Antiga. Cultura greco-romana. Você já deve ter ouvido falar que a base da nossa cultura ocidental é grega e romana. Evidentemente que nesta videoaula não caberão todas as referências importantes para a gente entender as bases da nossa civilização. Então nós vamos ver pequenos trechos que nos ajudam a compreender como uma pequena cidade domina um vasto território e deixa um legado que constitui a nossa civilização atual. Nós estamos falando dos romanos, que receberam influências dos gregos. Então nós sabemos que os gregos saíram da Península Balcânica e espalharam colônias pelo mar Mediterrâneo. E eles chegaram inclusive aqui na Península Itálica para constituir a Magna Grécia. Então essa cultura grega influencia a cultura romana. Há uma fusão dessa cultura, tanto que na origem mitológica, a famosa do Rômulo e Remo, ela é atribuída a Enéas, né? Um herói que participa da Guerra de Troia. Ou seja, as histórias romana e grega se entrecruzam, inclusive na mitologia, né? Então, como sabemos, Júpiter, deus romano, é Zeus, deus dos gregos, né? Então existe essa similaridade por conta da influência que os gregos fornecem aos romanos. Uma outra grande influência importantíssima para Roma foi a presença dos etruscos no norte da Península Itálica. Os etruscos tinham vasto conhecimento em engenharia, arquitetura, importantíssimos depois para a utilização na civilização romana. Os romanos dominam inicialmente os seus vizinhos e mais tarde toda a Península Itálica e absorvem a cultura desses povos. A história de Roma, ela pode ser dividida em três grandes períodos: o monárquico, o republicano e o período do império. Dessa forma, fica mais didático a compreensão dos fatos históricos relacionados à civilização romana. Esse primeiro momento, o da monarquia, ele é politicamente regido, marcado pela presença dos monarcas, dos reis, né? Arquia, poder, mono, ou seja, no poder. E os reis, ao todo, 7, governam Roma com auxílio de um grupo privilegiado de patrícios, né, que tomam as principais decisões através de assembleias. Essa monarquia, ela constitui a primeira fase política da história de Roma. Os plebeus, que é um outro grupo que faz parte da sociedade romana, inicialmente é um grupo sem direitos políticos, né? Por isso eu cito apenas os patrícios com privilégios que auxiliam esse rei na tomada de decisões importantes dentro dessa cidade de Roma. E a partir da expansão territorial, dominando os seus vizinhos, evidentemente que há, né, com a expansão territorial, mais riquezas e mais interesse dessa classe em controlar as decisões políticas, o que fazer com essas riquezas, né? Então esse grupo, os patrícios, se articulam para um novo sistema político, né? Esse sistema político republicano, bastante parecido com o que a gente entende de república hoje. Vamos entender o significado de república. Re vem do latim, significa coisa, e pública de todos. Em contrapartida, a monarquia, que era um poder exclusivo do rei. A república é um tipo de governo que todos participam. Vamos lembrar da experiência
que os patrícios tinham na monarquia, que era a partir da Assembleia. Então essa participação patrícia fica mais expressiva ainda durante a República. Entretanto, os plebeus ainda não têm direitos políticos. Então os plebeus, que eram a base da sociedade romana até o início da República, ou seja, aqueles que de fato trabalhavam, já que eram a maioria, não tinham direitos para terem representantes políticos, por exemplo, né? O que os levou a fazer várias reivindicações para a conquista desses direitos políticos. Sobre a expansão territorial, nós vamos agora dar destaque para as guerras púnicas. As guerras púnicas envolveram Roma e Cartago. É claro que para chegar a esse destaque, Roma adquiriu notoriedade dominando os seus vizinhos, como eu disse anteriormente, dominando toda a Península Itálica, né? Com as guerras púnicas, os romanos passam a controlar todo o mar Mediterrâneo. Isso significa um grande afluxo de riquezas para Roma, não só de produtos, de moedas, mas também de escravos. Então, nesse momento, com a expansão territorial durante o período republicano, a sociedade romana passa a ser constituída pela presença de um número extremamente alto de escravos. Né? Para a gente ter ideia, né, da quantidade de escravos, era possível, né, a morte de milhares deles em caso de revoltas de escravos. Né? Então eles podiam se dar ao luxo de matar vários escravos caso eles se revoltassem. Então, para a gente ter uma ideia da quantidade, da presença de escravos nessa sociedade romana. Esses escravos, eles eram bem diferentes dos escravos utilizados na colonização do Brasil. Os escravos africanos trazidos para o Brasil, eles tinham essencialmente uma função, né, que era trabalhar em alguns setores econômicos. Enquanto que esses escravos que eram levados para Roma, eles tinham uma outra forma de trabalho. Então, se o escravo era médico, ele era médico escravo, professor escravo, engenheiro escravo. Então, era um tipo de escravidão diferente daquela utilizada, né, na colonização da América. Dentro dessa expansão territorial, a gente vai fazer uma reflexão aqui sobre as disputas pelo poder político. Por quê? Quem controlava o poder político controlava todas essas riquezas. Então a República, ela passa por muitos problemas, por muitas disputas entre os generais. Entre esses generais, nós temos o Júlio César como um grande líder aclamado pelos romanos, né? E o Júlio César, pessoal, ele foi assassinado, como vocês sabem, né? Porque concentrava muitos poderes. O seu sobrinho, o Otávio Augusto, se torna o primeiro imperador de Roma. O Otávio Augusto, então, inaugura o terceiro grande período, que é o período do Império, que é quando o imperador vai tomar as principais decisões e vai concentrar todo o poder e com o apoio do exército, obviamente. Durante o Império, os cristãos, eles passaram de religião perseguida a ter a sua religião oficializada pelo Império Romano. Eu coloquei aqui para vocês o símbolo do peixe, é um símbolo cristão. Os romanos assimilaram essa nova religião, né? Primeiro perseguiram, mas depois essa religião foi oficializada e o Império Romano ele se desintegra depois de 5 séculos, né? Mas a religião cristã permanece, né? A Igreja Católica Apostólica Romana permanece, que está relacionada com a Idade Média, que é um tema de uma outra aula. Recapitulando, pessoal, a história de Roma, claro, né, ela não cabe toda aqui nesta videoaula. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma análise, né, da formação de Roma, vimos a origem mitológica, vimos também a composição social, a divisão da história de Roma,
a importância desse período republicano, como a expansão territorial, sobretudo depois das guerras púnicas, né, trouxe para Roma muitas riquezas, mas também muitas disputas políticas que levaram à crise da República, né? Demos destaque para Júlio César e para Otávio Augusto, que se tornou o primeiro imperador romano, e falamos também sobre os cristãos, né, que de perseguidos se tornam indivíduos da religião oficial do Império Romano. Obrigado, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e nos vemos numa próxima. Tchau!